perguntas que eu mais ouço são: mas doutor, eu posso usar adoçante? Adoçante não faz mal para a saúde? Qual tipo de adoçante eu devo utilizar? Não seria melhor eu utilizar mel, açúcar mascavo, demerara, açúcar orgânico ou qualquer outro tipo de açúcar dito saudável ultimamente? Então vamos lá, direto ao ponto. Na aula de hoje iremos esclarecer as dúvidas de muita gente. Vamos falar dos adoçantes, respondendo uma a uma cada uma dessas dúvidas que são tão frequentes. Primeiro, mas eu posso usar adoçante? E a resposta é sim, desde que com consciência. E para entender o que eu quero dizer com consciência, primeiro eu vou te falar um pouco sobre os doces, massas e similares e como eles agem lá no nosso cérebro. Você deve lembrar que várias vezes ao longo desse programa eu mencionei que é muito importante criarmos novos hábitos e que quanto mais confortável forem essas mudanças, maiores as chances delas se tornarem permanentes, não é mesmo? E alguma vez você já reparou o quanto o sabor doce, que no passado só era possível ser obtido com a adição de mel, algumas frutas secas ou algum tipo de açúcar, está presente em nossas vidas e em nossa sociedade? Desde que nascemos, fomos apresentados e acostumados aos doces. Nas sobremesas, nas comemorações, nos bolos e até nos docinhos de aniversário. E isso tem até mesmo uma explicação biológica e antropológica. Afinal de contas, no passado, gordura era sinônimo de reserva de energia e de saúde e, de certa forma, até mesmo de riqueza. Naquela época, muito tempo atrás, faltava alimento e muitas vezes as pessoas ficavam desnutridas e até mesmo adoeciam e morriam de fome. E como os doces, especialmente aqueles feitos pelo homem, normalmente são feitos com uma combinação de gordura e açúcares, eles têm um poder enorme de formar gordura, pois eles juntam os dois ingredientes necessários. Primeiro, o excesso de calorias e segundo, um aumento nos níveis de insulina. O mesmo ocorre com os fast foods. Procure reparar na quantidade de gorduras e açúcares num sanduíche, numa pizza, num pastel, batata frita, sorvetes e todas as outras guloseimas servidos nesse tipo de rede. Temos ali uma combinação com um potencial verdadeiramente explosivo. Primeiro, alimentos com alta concentração calórica, com efeito direto sobre os níveis de insulina e com um ingrediente que evolutivamente não estamos habituados e que nos viciam. E é para que você possa entender os vícios que eu vou te explicar a ação dos açúcares. Ela ocorre no mesmo núcleo cerebral onde se instalam todos os outros nossos vícios, sejam eles por jogos, drogas, álcool e até mesmo por sexo. Terceiro, a ação desses açúcares e do excesso de gordura corporal no surgimento e aumento da resistência insulínica, que é aquela alteração que acaba fazendo com que o organismo passe a produzir cada vez mais insulina, deixando assim os níveis de glicose, nosso açúcar sanguíneo, bastante instável. Lembrando também que quanto mais instável o nível de glicose, mais as pessoas sentem fome, mais elas ficam ansiosas e mais buscam instintivamente por alimentos ricos em açúcares, como os doces, massas, fast foods, etc. E quarto, temos ainda o fato de que desde a mais tenra idade, o sabor dos doces foram associados a momentos de prazer, união familiar e felicidade, como as festas, os encontros, os aniversários, gerando aí também, subjetiva e de forma inconsciente, uma dependência psicológica dos doces e esse tipo de alimento. E aí, conseguiu visualizar tudo isso? Trouxe isso para dentro da sua realidade de vida? Agora, junte tudo isso e adicione a enorme confusão que é gerada na cabeça das pessoas por uma série de informações parciais e com meias verdades. Essas informações são passadas diariamente sobre dieta, em todo tipo de mídia. A alimentação e nutrição saudável viraram moda. Junte tudo isso então e bum! Você tem a resposta de por que a humanidade está cada vez mais obesa e mais doente. E voltando para o tema dessa aula, eu fiz uma pergunta bem no começo dela, e aí você já tem a resposta. Sim, você pode usar adoçante, pois nós teremos de vencer tudo isso que eu acabei de explicar, e raríssimas são as pessoas que somente por vontade própria conseguem voluntariamente abrir mão de uma vida inteira de hábitos inadequados. Agora, lembre-se de fazer isso com consciência, ou seja, primeiro procure sempre os alimentos naturais, variados, coloridos, pois é nesses que estão os nutrientes. Os nutrientes que você precisa para se manter saudável, com um peso ideal e verdadeiramente nutrido. Vimos isso lá no módulo 1, tá lembrado? E aí sim,
Somente depois de tê-los consumido, se ainda sentir vontade ou necessidade, é que você deve partir para o consumo dos doces e massas alternativos que ensinamos a você em nossas receitas. Logicamente que eles também são nutritivos, certamente que sim, mas não são totalmente naturais e por isso jamais poderão substituir os verdadeiros alimentos naturais e saudáveis. Agora, com toda certeza, eles são inúmeras vezes melhores do que as suas versões originais e certamente poderão lhe dar o prazer e a satisfação que buscamos em nossas refeições e encontros sociais, o que torna tudo muito mais fácil, confortável e possível de implantar e especialmente de manter no longo prazo. Tá, doutor, mas adoçante não faz mal à saúde? Bom, esse é um outro tema bastante controverso. O que é certo é de que a maioria dos adoçantes que são disponibilizados pela indústria não são naturais e, por esse motivo, não devem ser consumidos em excesso. Por outro lado, associar os adoçantes ao desenvolvimento de doenças como câncer, desbiose, inflamação intestinal e até mesmo a própria obesidade, como muitas vezes vemos estampadas em manchetes de pretensos artigos científicos, me parece bastante questionável, no mínimo bastante questionável. Para você ter uma ideia, não existe sequer um único artigo científico que tenha demonstrado até hoje que determinada alteração ou doença é causada diretamente pelo uso de adoçantes. E eu vou te explicar melhor. São sempre feitas associações, ou seja, pessoas que estão com problemas ligados ao excesso de peso e, consequentemente, com altos níveis de insulina e que, portanto, estão também bastante inflamadas e que, além de utilizarem adoçantes, têm outros hábitos bastante inadequados, acabam adoecendo. Isso é uma associação e não uma causa direta. E isso é totalmente diferente da relação direta do consumo de açúcares, e veja, não importa o tipo deles, com um aumento excessivo nos níveis de insulina e todos os males provocados por isso. Aqui sim, temos provas claras e inequívocas de que o aumento crônico nos níveis de insulina é de fato a causa direta das doenças que mais matam no mundo todo, como já ficou bem claro no nosso módulo base. Então, se temos algo que pode fazer mal e a outra opção é a que certamente fará mal, qual das duas você escolhe? A resposta talvez mais correta fosse nenhuma das duas. E se você estiver de fato disposto a abrir mão de todos os doces em sua vida, acho uma excelente escolha. Desde que isso seja feito sem dor e sem sofrimento, e que não cause prejuízos em sua vida social e que, portanto, você consiga levar para o longo prazo. Caso contrário, recomendo fortemente que você escolha e use com consciência uma ou mais opções dos adoçantes não calóricos que iremos lhe apresentar a seguir. Reforçando que as opções ditas naturais, como adoçar com mel, frutas ou um outro tipo de açúcar menos processado, não são válidas, pois essas alternativas também agem causando ou perpetuando a resistência insulínica, especialmente depois de ela já instalada. Mas vamos lá então, qual tipo de adoçante eu devo utilizar? Essa é uma outra questão muito importante. Nós temos hoje no mercado uma série de tipos de adoçantes não calóricos. O ciclamato de sódio, sacarina, sucralose, eritritol, xilitol, dentre outros. E você não vai precisar nem ficar decorando nomes. Vamos lá, vamos simplificar as coisas. Cada um desses tem características bastante específicas, como por exemplo, o poder de adoçar, a presença ou não de um sabor residual, dele poder ser aquecido, levado ao fogo, ao forno ou não, e a presença de outros efeitos colaterais, como por exemplo a formação excessiva de gases ou ainda de provocar diarreia. Cada um deles também apresenta a sua própria dose tóxica e é justamente para minimizar ao máximo esses possíveis efeitos colaterais e ainda lhe dar um sabor mais parecido possível com o açúcar é que as indústrias geralmente fazem um blend, uma mistura de vários edulcorantes. Edulcorante é o nome técnico dado a esses adoçantes que formam um produto único. E é esse produto final que nós, consumidores, genericamente chamamos de adoçante. Mas para mantermos as coisas simples e para que você possa entender e utilizar em seu dia a dia, as minhas recomendações padrão são: primeiro, procure escolher um adoçante que mescle vários tipos de edulcorantes. Eles costumam ter um sabor melhor, não deixam gosto residual e também é justamente pela associação de vários edulcorantes que a dose usual diária desse adoçante fica muito longe da dose tóxica de cada um dos edulcorantes isoladamente.
Segundo, dê preferência sempre aos adoçantes líquidos, desde que seu alimento não precise ir ao forno ou fogo. Isso porque o veículo dos edulcorantes nessa preparação líquida é sempre a água e, portanto, não tem ação sobre a insulina, diferente dos adoçantes em pó. Por isso, só utilize os adoçantes em pó em preparações culinárias que precisem ir ao fogo ou ao forno, como por exemplo bolos e as tortas de nossas receitas. Você pode fazer isso sem preocupação, porque em nossas receitas temos bastante fibras e proteínas, e essas acabam diminuindo consideravelmente a absorção da maltodestrina. A maltodestrina é também um tipo de açúcar, que tem menor ação sobre a insulina, mas que é utilizado pela indústria como veículo aos demais edulcorantes nesse tipo de preparação. Quarto, se fizer sentido para você, dê preferência aos edulcorantes naturais, como a estévia ou o eritritol, desde que puros. Agora, saiba que eles costumam ter alguns efeitos indesejáveis, como um sabor residual ou um efeito desagradável intestinal, e por esses motivos não são os meus preferidos. É também por esse motivo que nas receitas que preparamos para você em nosso programa de emagrecimento consciente estão os tipos de adoçante que eu uso em meu dia a dia. Dá uma checada lá nas receitas. Mas, doutor, será mesmo? Não seria melhor eu utilizar mel, açúcar mascavo, demerara, orgânico ou qualquer outro tipo de açúcar dito saudável? Essa agora, depois de toda essa informação, é você que vai responder para mim. Esses produtos têm ação sobre a insulina? E tendo eles uma forte e conhecida ação sobre a insulina, e sendo a produção excessiva de insulina a principal causa do excesso de peso e inflamação, seria realmente interessante utilizá-los, ainda que sejam formas mais naturais de adoçar os alimentos? Você já sabe a resposta, né? Espero que tudo tenha ficado muito mais claro, mas qualquer dúvidas ou dificuldades, fale sempre conosco. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!